Capítulo 4. O tema da mensagem de hoje será a perseguição e o crescimento da igreja. Nós vamos ler até o versículo 22 do texto, do capítulo, que diz assim, Atos 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de nomes a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os sacerdotes, as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam neles eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Ó Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito para falar aos corações de todos aqui presentes nesta noite. Que o Teu Espírito Santo ilumine, dê graça e compreensão a respeito da sua bendita palavra. E assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso que meu coração pulou de alegria ao ler esse texto. Um texto realmente emocionante. Vejam, o evangelho sendo anunciado, pregado, estavam ali aqueles irmãos vindo de uma situação em que havia curado um homem coxo de nascença. A medicina de então não tinha como curá-lo, era de nascença, nada podia fazer. Estava ele ali na porta do templo,
era um pedinte, um mendigo, isso no capítulo 3 está registrado, um coxo, e eles eram colocados ali todos os dias, uma situação humilhante, miserável, até que chega Pedro e João à porta do templo, e aquele homem que estava ali, como diz o texto, há mais de 40 anos naquela situação, pede uma esmola para Pedro e João. Eles: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. E aí aconteceu o milagre com aquele homem. Quando ele estava, então, depois de toda essa situação, Pedro, então, prega o seu segundo sermão, né? O primeiro foi no Pentecostes, agora, depois da cura do coxo, Pedro fez um discurso no templo, uma pregação. E, na sequência, o que é que aconteceu? Quando eles falavam ainda, o povo, vieram sacerdotes, capitão do templo e saduceus. Vieram a cúpula religiosa daquele tempo. Indo confrontar, estavam eles ressentidos, vejam só, porque Pedro e João estavam ensinando o povo e anunciando Jesus e a ressurreição de Cristo. Sabe por que eles ficaram ressentidos? Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. A seita dos fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, e a seita dos saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso, esse ressentimento deles. Eles não gostaram em nada de saber, de ouvir que os apóstolos estavam ensinando a respeito de algo que eles não acreditavam. A ressurreição de Cristo entre os mortos. Afinal de contas, eles achavam que Cristo já havia se acabado, porque eles mataram Jesus, eles crucificaram, né? Eles pediram a crucificação de Cristo. Então, para aqueles homens religiosos do tempo de Jesus, eles achavam que Jesus já havia morrido, então acabou. Ninguém mais vai falar dele. Enganou-se, porque na sequência os seus discípulos estavam anunciando o Cristo, não o Cristo morto, mas o Cristo ressuscitado. E isso certamente trouxe esse ressentimento no coração daqueles homens incrédulos e maus. E então eles prenderam Pedro e João, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, nas leis deles, né, uma pessoa presa depois de um determinado período não podia ser levada a julgamento. Então, o que aconteceu? Dizem os comentaristas que isso aconteceu por volta de 4 horas da tarde, já tinha passado o momento do sacrifício no templo, então encerrou-se a atividade do templo, fechou as portas, então não podia mais ser preso ninguém. Ninguém podia, porque se um gentio, por exemplo, estava na lei, se um gentio entrasse lá no templo dos judeus, a pena era a pena de morte. Ele seria preso, porque tinha a polícia do templo, era o capitão do templo, era a polícia do templo. Então eles ficavam ali fiscalizando, observando. Então, se houvesse alguém que quebrasse uma norma, uma lei, uma regra que eles tinham imposto, eles estavam ali para tomar as providências. Então, aconteceu que Pedro e João, quando estavam ali ensinando a respeito de Cristo e da ressurreição de Jesus, já tinha passado o tempo, então eles: olha, não podemos nem pegar eles e prender, levá-lo até o sinédrio. Tem que prender preventivamente, vamos levá-lo para a cadeia. E assim fizeram. Só que esse tipo de perseguição, de hostilidade ao Evangelho, na sociedade surtiu efeito contrário. Olha o que aconteceu. Se a intenção deles era evitar que a pregação dos irmãos ali, dos apóstolos, chegasse aos ouvintes, né, às pessoas, à população, olha o que aconteceu. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vocês lembram quando o Espírito Santo desceu, que houve a pregação de Pedro? Quase 2.000 homens, quase 3.000, né, almas foram salvas, se converteram. Quando Pedro acabou de pregar, as pessoas perguntaram: o que faremos, irmãos? Aí Pedro disse: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus e seja batizado. E aí, quase 3.000 almas naquele dia. Aqui,
diz o texto, que acabou acrescentando mais 2.000 almas, porque deu 5.000. O Senhor converteu mais de 2.000 pessoas, contabilizando 5.000 naquele dia. Ele conta os homens, né? Número de homens, a quase 5.000. Isso é porque naquele tempo não se contava as mulheres nem as crianças, mas se contava os homens, ou seja, os chefes de família. Então, quando ele contava os homens, pelo chefe de família se entendia, né, o homem, que era o cabeça, e os familiares. Vejam, quase 5.000 pessoas subiu o número de quase 5.000 homens, mulheres, homens, pessoas, seres humanos, à igreja do Senhor Jesus. Conta-se que naquele período ali, na igreja primitiva, chegou a cerca de 20.000 cristãos que se converteram nessa primeira leva aí da primeira igreja, logo nos primeiros anos, né, da igreja primitiva. Então vejam que o Espírito Santo de Deus estava realmente fazendo esta obra na alma daquelas pessoas, libertando aquelas vidas que estavam cativas, obscurecidas, em trevas, sem expectativa nenhuma, sem esperança, já viviam uma situação miserável, num contexto difícil, socialmente e economicamente difícil, mas o Evangelho chegou, a Boa Nova chegou, o Salvador estava ali, já ressuscitado. Ele já havia vindo, morrido, ressuscitado, já havia passado 40 dias com eles, os discípulos, e foi assunto aos céus. Agora, depois ele fez a promessa já se cumpriu. Ficaram em Jerusalém e receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito, para fazer o quê? O que eles agora estão fazendo, testemunhar, dando testemunho de tudo aquilo de quem Jesus é. Aí a oportunidade foi esta que eles tiveram, Pedro e João, disse: agora que vamos exaltar o nome de Jesus, agora que eles vão ter que ouvir mesmo. Aí a ocasião foi esta. Do ponto de vista humano, alguém poderia dizer: como é que pode Deus permitir que os seus servos fossem presos? Vamos esperar um pouco. No dia seguinte, reuniram-se então em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Segundo os comentaristas, esse grupo todo dava em torno de 72 pessoas. Vejam só. Eles pegavam, vindo do Antigo Testamento, aquela ideia quando foi com Moisés, que formou os 70, né? Onde era um tribunal, onde iriam julgar as causas. Então eles tinham lá 72 homens que compunham o Sinédrio, que era a Suprema Corte deles naquele tempo. Pondo-se então perante a Suprema Corte, o Sinédrio, eles então os arguíram. Perguntaram assim a Pedro e João: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Vejam, eles não estavam interessados em saber o porquê, do conteúdo do ensino, né, que eles ensinavam e pregaram a ressurreição de Jesus. Mas eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em quem poder eles fizeram a cura daquele homem, daquele aleijado, porque de fato o milagre impressionou mais a eles, né? Em se tratando até de Pedro e João, como nós vamos ver aí no texto, que eram homens iletrados. Eles eram pescadores, não tinham frequentado a elite escolar da época, não tinha esse privilégio, mas eram homens iletrados, que estavam ali ensinando. Primeiro isso, ensinando. Como é que eles ensinam se eles não foram para a escola, né? Como é que eles se tornaram mestres se eles não têm conteúdo? Essa certamente era uma indagação na mente daqueles homens. As autoridades daquele tempo, os super intelectuais daquela época. Então eles achavam: como é que pode homens assim, rudes, simples, iletrados, pescadores, ensinar as pessoas e causar isso nelas, a ponto dessas pessoas converterem-se e deixarem de seguir eles? Porque esses religiosos, na verdade, eles gostavam de manter o domínio sobre as pessoas.
Eles não estavam preocupados com as almas das pessoas, se elas iam ser salvas, se elas iam para o céu. É tanto que eles pregavam que nem existia ressurreição. Então eles eram assim, era uma religiosidade podre, vazia, sem sentido. No entanto, o Evangelho é diferente de tudo isso, porque o Evangelho que está agora rompendo com toda essa miserabilidade espiritual das almas que ali estavam ao redor deles, não só demonstrava poder ao trazer a conversão das almas, mas também apresentava-se com milagres. Eles presenciaram o milagre. Iam negar como? Não tinha como negar. Isso foi dito aqui. Então, eles questionaram quem poder, em que nome é que os discípulos faziam aquilo. E aí, então, Pedro, de que maneira Pedro estava? Diz o texto, cheio do Espírito Santo. Esse é um ponto importante. Vejam, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava, Pedro, falando das suas próprias ideias, do que eles achavam, Pedro estava cheio do Espírito. Então, o que Pedro ia falar, como de fato falou, era exatamente em razão dele estar cheio do Espírito Santo. O que foi que Jesus disse quando ele recebesse o Espírito? Ele ia ser o que dele? Testemunhas do próprio Cristo, de tudo que Jesus fez. Então é isso exatamente que está acontecendo aqui. E Pedro, então, que era a liderança, dos apóstolos ali, disse assim para aqueles homens, autoridades do povo e anciãos. Ele se dirige à nata da sociedade da época, todas as autoridades. Entendam agora, a prisão deles não foi sem propósito. Tinha um propósito dele chegar agora, nesse momento. Tudo isso aí foi conduzido por Deus mesmo, o Deus soberano, o nosso Deus, esse que controla tudo e a todos. O Deus lá de Daniel, que nós estudamos pela manhã, que falou e acabou com a soberba de Nabucodonosor. Foi aquele mesmo Deus que agora está aqui, mantendo Pedro com firmeza, cheio do Espírito e falando diante das autoridades. Um homem iletrado, um homem que era pescador, tem essa autoridade de falar para aqueles homens. Por quê? Porque quando se trata do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não importa o nível social, não importa economicamente como é que você está, não importa a sua intelectualidade, se você tem títulos disso, daquilo, não importa. Quando se trata da boa nova, o que importa é a autoridade de quem prega o Evangelho está em Jesus. É essa a diferença. Veja como Pedro diz: visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, aí ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes. Olha o que Pedro faz. Joga na cara daqueles homens que a tentativa deles de silenciar Jesus, crucificando, achando que com aquilo ia acabar o Evangelho, é aquele mesmo que vocês crucificaram. Mas também aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Aí aqueles homens devem ter ficado se tremendo de raiva, porque eles não queriam esse ensino ser divulgado. Mas é verdade, Deus ressuscitou dentre os mortos, sim. Em seu nome é que este está curado perante vós. Então aquele homem estava ali, o homem curado, por isso que Pedro aponta para ele. Este aqui que vocês estão vendo com seus próprios olhos foi curado em nome de Jesus. Este nome poderoso, este nome incomparável e precioso, como nós cantamos, foi no nome de Jesus que este homem foi curado. Este Jesus, ele é pedra rejeitada por vós,
os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui há algo interessante. Essa expressão que Pedro está citando aqui é um Salmos, o Salmo 118, versículo 22. Então vejam, os apóstolos jamais se apartaram do Antigo Testamento. Todas as vezes eles baseiam, foi assim também lá, ele disse, quando aconteceu a descida do Espírito, foi que Pedro diz, olha, o que se cumpriu hoje aqui foi a profecia de Joel. Aqui ele cita, não diz o texto, não diz que é uma citação, mas sabemos que é. É o Salmo 118, aqui no versículo 11 que ele está dizendo, quando ele diz que Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ou seja, enquanto os construtores, que seriam os judeus, né, rejeitaram a pedra, que é Jesus, a pedra principal, a pedra angular, o fundamento, eles rejeitaram. Mas essa rejeição deles não impediram de a obra ser feita e ser realizada. Não é à toa que o apóstolo João vai dizer lá no seu evangelho, João 1, versículo 12, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os fariseus não estavam crendo no nome de Jesus, os saduceus não estavam crendo, mas eram judeus eles. Jesus também era judeu de nascença, mas eles não receberam Jesus, não quiseram Jesus. Mas quem quis, quem creu, foi salvo. E essa condição continua valendo até hoje. Jesus veio salvar o seu povo e vai continuar salvando. Todos quanto aqui estamos, que já cremos em Jesus, o recebemos como Senhor e Salvador, estamos salvos. Por isso louvamos, por isso oramos, por isso lemos a sua palavra, o seu Espírito está nos auxiliando para entender tudo isso, essas bênçãos maravilhosas, esses meios de graça. Podemos participar da ceia do Senhor. Tudo isso provém de Deus para nós como uma bênção, um benefício em razão de Jesus, o Filho de Deus, ter vindo ao mundo, e esse evangelho chegou até nós, e nós cremos, e agora estamos salvos. Estamos anunciando e continuaremos a anunciar, porque este evangelho há de alcançar muitas mais pessoas ainda, porque conforme diz o texto, o Senhor vai acrescentando. O ouvir, a fé, ela vem pelo ouvir. Está lá em Romanos. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é necessário, em qualquer lugar deste mundo, que a pessoa, o necessitado, aquele que jaz numa condição miserável, um pecador que não se arrependeu, é necessário que chegue a ele o Evangelho. É necessário que a palavra de Deus chegue para que ele creia, arrependa-se e comece então a viver como um servo de Deus, uma serva de Deus, um salvo por Jesus. E aqui está então o grande texto aí do versículo 12, que de fato é profundo no texto todo. Ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que maravilha, irmãos! Não há outro nome. Podem buscar aí, inventar fulano, beltrano, não tem outro nome, só há este nome possível para que se tenha a salvação. A definição disto foi o próprio Jesus quem deu. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus quem disse. Essa é a definição bíblica fundamental para quem quiser, quem questionar e dizer assim: como é que eu faço para chegar no céu? Precisa crer em Jesus.
Mas pastor, mas eu sou uma pessoa legal, gente boa, olha, eu não faço mal a ninguém, eu sou honesto, é de casa para trabalho, trabalho para casa, não faço... E essas coisas, ainda que sejam boas, e é bom que você seja honesto, que seja um bom pai de família, que seja uma boa mãe de família, que faça as coisas corretamente, isso é bom. Isso é bom para você mesmo e para a sociedade. Só que essas coisas não é que vai levar você para o céu. O único caminho de levar ao céu é Jesus. É claro que quem está nesse caminho, que é Cristo e que vai para o céu, é claro que precisa ter um procedimento correto. É claro que precisa andar corretamente, fazer as coisas direito, não andar com mentira, não andar com falsidade, não andar afrontando, claro que é necessário. Mas esse segundo passo só é possível, no que diz respeito à salvação, se você tiver a fé em Jesus. Esse é o passo da santificação. Esse lado de você não se conformar com a vida errada que tinha antes, essa coisa de você parar de fazer as coisas erradas, essa coisa de você ter a consciência dizendo assim, olha, corrija-se, arrependa-se. Isso aí já é um processo que começa no dia da conversão e vai se perdurar até o final, até chegar na glória, que é o processo de santificação. Mas para ser salvo, o que você precisa, o que eu precisei um dia, o que todos nós que aqui estamos crentes em Jesus precisamos um dia, foi crer. Ouvimos o Evangelho e cremos. Jesus é o Senhor e Salvador. Pedro está deixando isso bem claro para aqueles homens. Olhe, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome que dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, uma salvação que foi dada, porque ela não é conseguida por ninguém, não é por obras, não é porque vou fazer uma caridade aqui, para quando eu morrer, Deus olhar por mim e eu ir para o céu. Não, não vai. Você só vai para o céu se você receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque não importa outra coisa para que você seja salvo. O que importa é você receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Lembram do momento que, capítulo 3 de João, um desses fariseus importantes lá da corte, Suprema Corte do Sinédrio, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. De noite, olha. Por que ele foi à noite? Preocupado com os colegas lá, ver. Será que Nicodemos teve algum problema? Ir atrás desse Jesus aí? Eles olhavam com Jesus assim, com desdém, né? E aí Nicodemos foi lá. Aí Nicodemos foi e disse, mestre, o senhor veio da parte de Deus, porque para fazer isso que tu fazes, só pode ser da parte de Deus. Aí Jesus olha para aquele homem e diz, importa-vos nascer de novo. É o que importa. Jesus não estava interessado nos elogios de Nicodemos, mas Jesus estava interessado em salvar Nicodemos. E disse para ele, Nicodemos, importa você nascer de novo. E Nicodemos nasceu de novo. Nasceu, e quando Jesus foi morto, que estava para ser sepultado, apareceu lá Nicodemos, para pegar, junto com José de Arimateia, o corpo de Jesus, embalsamar e levar ao sepulcro. Ele importou para Nicodemos nascer de novo. Importa para nós ter nascido de novo, ser salvos, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a maravilhosa doutrina. E doutrina esta que certamente nos impulsiona a continuar pregando o Evangelho. O que muita gente diz que é o contrário, não desestimula coisa nenhuma. Quanto mais nós sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, homens e mulheres como nós, pecadores, que Jesus nasceu com esse propósito definido de salvar o seu povo. Eu só sei que quem é esse povo? São todos aqueles que hão de crer, são todos aqueles que já creram, são todos aqueles que creem hoje.
que faz parte desse povo que Jesus veio salvar. Então, como eu não sei, não tem um letreiro assim na testa de ninguém, ó, eu sou salvo, eu sou eleito, não sou. Não, não tem. Mas Deus sabe quem é, mas eu não sei. Então o que eu tenho que fazer? Eu como servo, eu como chamado de Deus, como conhecedor do Evangelho. A palavra de Deus diz que eu, como os apóstolos, foram habilitados a pregar o Evangelho, falar de Jesus, a obra de Cristo, porque quando as pessoas ouvirem e o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas, vai haver a conversão. É assim que acontece. O Espírito Santo de Deus age, a pessoa, ele age abrindo os ouvidos, ele abre abrindo a mente. Quando você está assim, de repente, começa a entender o Evangelho, é o Espírito já agindo. Quando você começa a se incomodar com coisas que antes você não se incomodava, você fazia a coisa errada, mas não se incomodava. Quando você começa a fazer a coisa errada e se incomoda, já é o Espírito de Deus incomodando. E aí você começa a se arrepender, peraí, eu não posso fazer essas coisas, é o Espírito de Deus incomodando. Aí você começa a sentir vontade de vir à igreja, aí começa a vontade de ler a Bíblia, aí você quer falar com Deus, aí só pede uma ajuda, aí vamos orar junto, e pede, a gente vai orando, você vai começando a sentir vontade pelas coisas de Deus. De repente você, eu me converti, agora sou crente. Aí o mundo vai, que loucura é essa, rapaz? Você conheci Jesus, agora sou salvo, e não tem outro nome não, é só Ele que pode salvar mesmo. E é maravilhoso quando a gente vê isso, né? É alegria nossa ver o Evangelho anunciado, alcançando vidas, corações, que outrora estava perdido e foi achado, encontrado pelo Senhor. Então, vejam, quando Pedro diz essa palavra, que não há salvação em nenhum outro nome, eles, percebendo a intrepidez de Pedro, a intrepidez é a coragem, a força, a autoridade de Pedro em pregar o Evangelho. Pedro e João viram a intrepidez deles, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ou seja, para eles, elitizados, todos cheios de estudo. Quem são esses homens, rapaz? Mas eles falam com tanta ênfase, com tanta coragem, mesmo sendo iletrados e incultos. Admiraram-se. Por quê? Porque aquela intrepidez de Pedro e João não depende dos estudos dele, não dependia dos estudos. Era uma intrepidez que provinha do Espírito Santo de Deus que estava agindo neles. E então, não ouviram outra coisa a não ser, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Está vendo aí, irmãos? Eles perceberam que aqueles homens que eram iletrados e incultos estavam assim porque estiveram com Jesus. E é isso mesmo. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós começamos a se alimentar da palavra de Cristo, palavra de Deus, nós acabamos nos assemelhando com Ele. É por isso que Pedro, esse mesmo Pedro aqui, que negou Jesus lá atrás, olha como ele está agora. Mas ele, quando negou, chegava assim no meio de pessoas, aí as pessoas, você fala como ele, ó, tá vendo? Já identificava Pedro como alguém que estava com Jesus. E aqui, nesse momento, mais uma vez, as autoridades daquele tempo entenderam que a força, a intrepidez dos apóstolos ali pregando é porque eles haviam estado com Jesus. Jesus foi o mestre deles. Eles aprenderam com Cristo e falaram o Evangelho. E isso nos mostra, irmãos, na história da nossa igreja, temos vários relatos de irmãos assim, que eram iletrados, não sabiam ler nem escrever, mas eram homens cheios do Espírito e saíam pregando o Evangelho. Em vários lugares, aqui mesmo, em Itabaiana, no passado, né? Os irmãos vieram aqui, nos nossos interiores, Itaporanga, Laranjeiras, todos esses lugares aí, onde a igreja está presente,
onde vieram irmãos pregar o evangelho de outras línguas, estrangeiras, veja, mal sabiam a sua, mas pregaram o evangelho, aprenderam o português e anunciaram a Cristo. E aqui estamos nós, igreja do Senhor Jesus, porque o evangelho chegou e homens vieram com intrepidez pregar este evangelho. Isso nos deve levar, irmãos, a nos impulsionar a pregar a palavra de Deus. Não devemos nos acomodar com o que já sabemos, mas devemos aproveitar do que sabemos e levar aos outros. Muito povo há nessa cidade, precisamos evangelizar, levar e falar com intrepidez. Tenha essa autoridade espiritual de pregar a Cristo, vivendo a Cristo em suas vidas, como esses homens estão fazendo aqui. E então, veja o que eles tentaram fazer. Não tinha como ir contra Pedro e João. Eles ficaram admirados pela força e intrepidez deles, vendo que aqueles homens que fora curado, o homem que fora curado nada tinha que dizer, ao contrário, não podia negar, todo mundo tinha visto, quando Pedro e João mandou aquele homem se levantar em nome de Jesus. E então, mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si. Aí, olha, está liberado vocês, podem ir. Aí agora eles ficaram entre si, só a cúpula lá, religiosa, e disseram assim: o que faremos então com estes homens? Olha, não se conformaram. Vejam, o Espírito de Deus não agiu na vida daqueles homens, porque eles não se converteram, mesmo diante do acontecido. Eles viram, né, que Jesus, o poder do nome de Cristo, curou aquele homem, a intrepidez de Pedro e João, pregando o evangelho, as almas convertidas, mais de 5.000 pessoas, e olha como eles reagem. Na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha só, que homens, dureza de coração. Eles podiam dizer assim: olha, nós não temos força mesmo, deixa eles pregarem aí, e vamos tentar, nós, pela nossa religiosidade, tentar ver se a gente mantém um pouco. Não. Eles perceberam que eles não tinham capacidade nenhuma de gerir as pessoas já não estavam mais indo na deles. Aquela religiosidade vazia não fazia mais sentido para ninguém. Ninguém queria ir atrás daqueles saduceus, daqueles sacerdotes que viviam uma vida corrompida, longe de Deus. Diziam trabalhar para Deus, mas não trabalhavam coisa nenhuma. O interesse deles era tão somente político, eram interesses pessoais, de manter e manipular as pessoas, diferente de Cristo, que veio para libertar as pessoas, diferente dos apóstolos, que pregavam a Cristo para libertar as pessoas da escuridão que eles se encontravam. Aqueles homens não, eles queriam manter as pessoas na sua tradição religiosa. Olha, fiquem aqui, não vão atrás desses ensinos. Esses ensinos aí estão deturbando a mente das pessoas. Aí eles acharam, então, vamos ameaçar esses homens para que eles não falem mais neste nome. Não querem nem dizer o nome que era, o nome de Jesus, a quem quer que seja. E aí chamaram os apóstolos. Vamos chamar eles. Chamaram e ordenaram os apóstolos, dizendo: absolutamente não falem, nem ensinem em o nome de Jesus. Chamaram Pedro e João para dizer isso. Olhe, vocês podem até ficar aqui, podem continuar por aí, mas não toquem mais no nome de Jesus. Não falem mais, viu? Fiquem só aqui, não digam mais nada, não façam mais nada. Aí Pedro e João lhe responderam assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Julguem aí. O que é que vocês acham? Olha que coragem desses homens. Vocês acham que nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês? Aí ele pode até dizer: olha, com todo respeito, com a autoridade que vocês têm, eles reconhecem, eles não são desobedientes, né? Nunca um cristão vai contra a autoridade constituída. No entanto, se essas autoridades constituídas começarem a querer tirar
o cristão do seu caminho tem que reagir. O crente não pode se... eu não vou dizer que sou crente não vou agir como crente não, porque senão eu vou ser preso, um exemplo. Ou senão as pessoas eu vou deixar de ganhar alguma coisa. Não caiam nessa. O crente tem que ter posição firme, como os irmãos aqui tiveram. Pedro e João foram firmes, assim como Daniel foi firme, Ananias, Azarias e Misael foi firme, Pedro e João, firme. Julguem se é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. Está inerente, está dentro de nós esse poder de Deus, este evangelho do qual não temos vergonha, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não posso deixar de falar dele. Eu vi isso, eu não posso deixar. Nós vimos tudo o que aconteceu. Ouvimos também da boca de Jesus essas maravilhosas doutrinas que ele está ali ensinando. Eu não posso deixar. Ou seja, já flui naturalmente de um crente essa fala daquilo que aconteceu com ele. É isso, irmãos, que se requer de nós, hoje, igreja, continuar esse testemunho constante, vibrante, onde quer que você vá, na sociedade, na escola, no trabalho. Não podemos nos contentar apenas de sermos crentes dentro das quatro paredes da igreja. Não. O mais importante ainda é sairmos das quatro paredes e evidenciarmos essa condição. Fluir de nós. Olha, eu não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar de tudo isso que eu tenho presenciado e vivido isso. Pois você foi salvo pela graça. Então você não pode esconder essa graça de ninguém. Você tem que levar isso, mostrar às pessoas. Este é o método ordinário dado por Deus para a sua igreja. Prega o evangelho. A tempo e fora de tempo, insista em pregar a palavra de Deus. Porque assim, depois, eles ameaçando-os mais ainda, continuaram ameaçando. Aí depois os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Não adiantou essa pressão, essa coisa de, olha, não fala não de Jesus aqui. E aí quanto mais eles faziam isso, mais é que eles queriam falar. E eu fico pensando naqueles irmãos que hoje mesmo, nesses dias aqui, nesse momento agora, tem irmãos que estão em locais aí no mundo que proíbem de falar de Jesus, mas eles estão lá falando de Jesus. Não se tem esse negócio não, de ficar, olha, se falar de Jesus vai preso, se falar de Jesus vai ser morto. Quantos e quantos irmãos já foram? A gente vai ver na sequência, lá no capítulo 8, ainda de Atos, a primeira perseguição, a grande perseguição, onde foi o primeiro mártir do evangelho, do cristianismo, Estevão. E foi morto por quê? Porque pregou a Cristo. Então, o crente, ele tem que ter essa noção de que ele não está preso às pressões externas deste mundo, não. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, o seu Senhor é o Senhor Jesus Cristo, é no nome dEle que você está aí, você é um embaixador, você representa o Jesus aqui na terra. Olha a importância, olha a autoridade que temos. Por isso que devemos zelar, irmãos, por uma vida condizente com este Evangelho. Por isso que não podemos viver a nossa vida desprezando essa condição, jamais. É maravilhoso demais isto que aconteceu lá com os apóstolos, foi o que aconteceu conosco e há de acontecer com tantas outras pessoas.
que o povo todo ali glorificava a Deus por tudo aquilo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. 40 anos aquele homem estava ali, mas chegou o dia da cura dele. Vejam, por que Lucas, que é o autor de Atos, registra isso? Para mostrar que a ação de Deus, ela não vai ser impedida. No tempo de Deus, na hora certa, quando Deus quiser, Ele vai agir para salvar o seu povo. Foi assim com cada um de nós aqui, e no seu devido tempo. Alguns foram salvos ainda adolescentes, como o meu caso, outros já adultos, outros talvez já na terceira idade, mas o que importa é que foi alcançado pela graça, mediante a fé, e você agora está salvo em Jesus. E este é o grande apelo do Evangelho, a chamada do Evangelho, para todos aqueles que se fazem presente. Não fique olhando, se apegando, eu já estou velho, eu estou muito novo, porque eu já vi tantas desculpas, as pessoas dizem assim, não, eu estou jovem demais, eu vou curtir a vida, depois eu vejo esse negócio de igreja. Tolice. Ou então o idoso vai dizer, eu já estou velho, não tenho mais o que esperar, não. Não façam isso. Não deem essas desculpas esfarrapadas de corações que, na verdade, estão ali endurecidos. Não. Mas se você sente incomodado na sua alma, no seu espírito, se volte para Deus. Ore e clame, Senhor, tem misericórdia de mim, como fez o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Reconheça essa necessidade que há, porque a palavra de Deus diz, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. E aqui está, irmãos, a pregação do Evangelho. Houve perseguição, mas a igreja continuou crescendo. Houve tentativa de impedir e não conseguiram, porque o Evangelho continuou. E vai ser assim até a volta de Jesus. Não cedamos a pressão nenhuma, mas continuemos firmes, pregando o Evangelho e crendo que o Senhor há de trazer e acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Como Ele tem feito aqui nesta igreja, na igreja do Pastor Vigor, em tantas outras igrejas do nosso concílio e de outros lugares, acrescentando o Senhor, dia a dia, os que vão sendo salvos. Por quê? Porque pregamos o Evangelho, pregamos a Cristo, e é Ele quem salva, e não mais ninguém, não há outro nome, é só Jesus. Vejam, eu não estou dizendo que é a religião quem salva, não, não é. Não é a igreja presbiteriana quem salva, não é. Quem salva é Jesus. O que nos identifica é isto, pregamos aqui a Jesus, porque é Jesus quem salva. É isso que nos identifica. A igreja presbiteriana do Brasil se identifica como uma igreja que tem a Cristo como seu cabeça, que prega Jesus, que anuncia o Evangelho para que haja salvação, porque este é o caminho. Então nós não somos dominadores da mente de ninguém, nós não vamos atrair as pessoas na base do chicote, não. Nós pregamos a Cristo e cabe a cada um fazer a sua reflexão. Você que ouviu, mas ainda não conhecia o Evangelho, mas está conhecendo agora, já não há mais desculpa a dar. Você vai ter que tomar uma decisão mesmo. Ou você vai ter que se quebrantar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia, me perdoa os pecados, eu vou agora servir ao Senhor, converta-se. Ou vai endurecer o coração, vai dizer, não, isso não é para mim, eu tenho algumas coisas para resolver ainda. Como muitos já me disseram, às vezes na evangelização as pessoas dizem, não, pastor, eu não vou não para a igreja porque eu sou muito errado, eu faço isso, faço aquilo. Nunca virá, porque ninguém consegue vir por si próprio. Ninguém conseguirá deixar um pecado por si mesmo, só se houver a conversão, a ação do Espírito, que vai trazê-lo, e ele vai vir quebrantado, chorando e dizendo, agora eu quero servir Jesus, eu quero seguir nesse caminho.
E aí a gente vai entender, o Senhor operou na vida dele. E ele veio para servir a Deus. É assim que a igreja vai se acrescentando o Senhor na igreja. E aí vai ser cuidado, tratado, né, por todas as coisas que nós aqui desenvolvemos, no caso, no pastoreio. Mas é assim, é uma ação de Deus, que continuará sendo assim até a volta de Jesus. Hoje é o tempo aceitável, diz a palavra. É o tempo da pregação para oportunizar aos que necessitam da salvação, crer e ser salvo. E os que já creem, se alegrar e se firmar e dizer, é isso mesmo, eu fui salvo por Jesus, tenho que servir a Ele com mais alegria, mais satisfação e com fervor espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, louvamos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nos trouxe nesta noite e que haja guarida nos corações dos irmãos, dos amigos que nos visitam, para que assim, ó Deus, sejamos todos edificados. Que o Senhor trabalhe no coração de cada um, que Teu Espírito fale e atraia para si mesmo aqueles que são Teus. Oramos assim, reconhecendo, ó Deus, que dependemos tão somente do Senhor, que fará a obra que lhe apraz. Oramos no nome de Jesus, o nome poderoso daquele que é Senhor e Salvador. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.